Irmão Guilherme. Pastor. Pode até não ser, mas que ele tem jeito, pastor tem. Se ele aceitar, se ele querer, vai ser. Quando eles brincavam comigo, né, que eu ia ser um pastor, eu não aceitava. Não estava no meu coração, eu digo, pastor, como você é um pastor? Não tem estudo, não tem. Não me achava um jeito assim de ser pastor de ovelhas, né? Que ovelhas somos nós. Né? Mas Deus me deu, abriu a minha mente e eu tive que obedecer. Deus me deu entendimento. Que se eu recuasse, se eu desistisse, eu estaria fazendo tudo errado. Porque há muitos anos atrás, o padre Zé Sildomar, lá em São João, 16 anos, ele disse que eu ia ser um pastor. E uma hora eu não entendi. Mas se cumprir. Então, assim, na vida do Guilherme, tem que queiram ser, né? Então, o Guilherme, a primeira vez que ele está lá ministrando aqui no nosso, pela primeira vez, né? Vai ter muitas vezes ainda, né? Amém. Eu sei que talvez o coração dele está acreditando, né? Mas Deus vai dar força para ele, né? Está aqui, né? Sua avó, sua esposa, sogro, né? Sogra e tantos, né? Que conhecem o Guilherme, né? Isso é um milagre de Deus aqui na Canelinha, né? Isso era como ele conta, eu não sei, eu não conhecia, ele era uma ovelha desgarrada, um filho perdido, né? Os olhos do ser humano aqui em Canelinha, todos aqueles que estão nesse mundão aí de tantas drogas, tantas coisas, são perdidos, mas para Deus não tem isso. Quando a pessoa entende, quando a pessoa toma atitude, não é perdido não. Mas tem que tomar atitude, assim que ele tomou. Quantos aqui sabem, né? Que se passa na vida desses jovens dessa cidade, de São João, é uma loucura. Vidas destruídas famílias, e não é só eles, o problema é que eles destroem a família. Né? Mas Deus, quando destrói, vai lá e tira, e a pessoa aceita, né, e toma atitude, assim foi a vida do Guilherme. Né? Fez a escola de líder, hoje ele já pode ministrar a palavra. Quando chega aqui, tem a escola de líder também, vão subir aqui para ministrar a palavra de Deus. Não vai ser só eu e a pastora mesmo. Né? Nós temos aqui a Anice, já ministrou, tem o Amarildo, tem a Alice, tem. Foi só, né? Que nós temos por enquanto. Né? Mas vai ter muitos ainda. Amém. Amém? Amém. Jacques, eu sabia que ele aceitava. João Gabriel, da escola de líder. Né? Não sei quem mais aqui que já fez, só, né? Quem fez escola de líder já está, Salvador, está quietinho ali. Um dia também vai estar aqui, é só ele querer. Amém? Amém. Senhor, querido Deus, querido Pai, coloco diante de Ti agora, Senhor, a vida desse Teu filho, desse Teu servo, meu Pai, a quem entendeu a Tua palavra, meu Deus, a quem entendeu os Teus caminhos, meu Deus, proposto para a vida dele, Pai. Que Tu venha nesse momento, meu Deus, estar com a vida do Guilherme. Não seja ele, meu Deus, não seja ele, mas seja tu, Senhor, abrindo a sua boca, meu Deus, e falando no nosso coração a Tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, derrama agora, meu Deus, da Tua paz, da Tua alegria, do Teu conforto, meu Deus, sobre a vida do Guilherme, para que ele possa ministrar para nossos corações a Tua verdadeira palavra, Pai. Usa ele, Senhor, como um canal de bênção nas Tuas mãos, Pai. E eu assim, desde já te agradeço e creio, Senhor, que Tu vais fazer, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida do Guilherme, Deus. Amém e amém. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Que essa noite o Senhor possa ministrar o meu e o teu coração dele. Amém? Testemunhando brevemente, em 2007 eu me cursei no Senai, fiz um curso técnico de cerâmica, tive que apresentar um trabalho de conclusão de curso e esse trabalho é apresentar para pessoas. E como eu era muito tímido, antes de apresentar o trabalho, tive que ir lá e tomar 2 copos de uísque para poder apresentar o trabalho. Então, Deus é aquele que Ele faz infinitamente mais, meu querido.
Hoje eu estou aqui só de cara limpa, ministrando a palavra de Deus. Então, creia que o Senhor Ele faz infinitamente mais, Ele fez na minha vida, Ele faz na tua, né? E continuará falando. E o pastor ligou para mim terça-feira, convidando para ministrar a palavra, e pouco. E no momento eu estava preparando a palavra para a célula, né? Essa noite. Só que eu tinha duas palavras e estava indeciso qual que eu ia ministrar na célula. E no momento que ela ligou e fez o convite, ministra no culto sábado, eu disse, não, pastor, não que isso. Não, está muito cedo ainda, vamos deixar para a próxima e tal. Eu disse, não, você que sabe, mano. Eu disse, não, vamos deixar para a próxima, porque... E desliguei o telefone, sentei na mesa para almoçar, e a minha esposa me encorajou. O que foi? Eu disse, não, convidou para ministrar no culto. Amém, vai lá e ministra. É Deus que faz a obra. Eu disse, não, é verdade, né? Porque eu não tenho nada oferecido àquelas pessoas, mas Deus tem a palavra de vida eterna. Amém. E aí ele me encorajou, eu retornei ligação com a pastora e ele disse, não, amém, pastora, ministro. E eu já tinha a palavra e no momento Deus abriu meu entendimento, levei a palavra que era para ser levada na célula e a palavra que era para vir hoje aqui é a palavra que veio do Senhor. Quinta-feira eu cheguei aqui, ele já estava ensaiando e estava tentando tirar uma música a respeito de cruz, né? Fala certinho daquilo que a gente vai ouvir essa noite. Amém. Amém? Então, vocês abram as suas Bíblias lá em Lucas 9, no versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, o verso 23. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Ele dizia a todos, Jesus, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Amém? Então eu vou estar dividindo esse versículo em 3 partes, né? E Deus vai fazendo a obra. Amém? Amém. Primeiro passo, né? Ali ele diz negar a si mesmo, né? O que é negar a si mesmo, né? Primeiramente aceitar Jesus, né? Quantos aqui já aceitaram Jesus? Levanta a mão. Amém. Aquele que não aceitou ainda vai ter a oportunidade de aceitar hoje. Amém? Desistir dos seus sonhos e viver os sonhos de Deus. Tão difícil, né, gente? Desistir dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, né? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, tive a oportunidade e não me dediquei a ela, né? A hora que a oportunidade veio, eu quis saber de bebida e não me dediquei ao meu sonho. Então, para ver como a gente é falho, né? Até mesmo os nossos sonhos, nós não nos dedicamos, né? Mas o Senhor, Ele quer que você esqueça do teu sonho dele e viva os sonhos de Deus. Amém? Negar a si mesmo vem renunciar ao pecado, andar em santidade, né? Quando nós negamos a nós mesmos, nós temos que negar a nossa vontade da carne, né? Que é o pecado. E eu creio que é bastante difícil também, mas o Senhor, Ele venceu e nós venceremos, amém? Então, querido, você, a partir de agora, você tem que começar a negar. Nega, fuja do pecado. Ali na história de José, a mulher do rei, agora me falhou a mente o nome do rei, Potifar. Ela tentou ele, quis se deitar com ele, e tantas vezes ela atazanou ele, né, para se deitar com ele, e no certo momento que ela agarrou ele, segurou as vestes dele, e ele fugiu batido. Então ele podia, um homem, ter mais força que uma mulher, ele podia naquele tempo pegar a veste dele e se retirar. Não, ele saiu sem veste nenhuma, saiu correndo. Por quê? Ele teve o desejo, né, de coabitar com ela. Então assim eu e você, querido, se nós der brecha para o inimigo, nós vamos pecar. Então fuja do pecado.
antes que você pegue. Amém?